Nesse vídeo eu tenho o objetivo de te mostrar como é possível fazer uma renda extra de até R$ 1.500 por mês vendendo bijuterias ultra lucrativas. E quando eu digo fazer uma renda extra, eu falo de você conseguir levantar essa grana a mais dedicando poucas horas da sua semana e com um investimento baixíssimo, mas com uma margem de lucro muito alta. Ou seja, com poucas peças e a estratégia correta, você consegue atingir o objetivo dos R$ 1.500 por mês de uma forma relativamente fácil. O intuito das bijuterias ultra lucrativas é complementar a fonte de renda principal da sua família, não atrapalhando a sua rotina de trabalho ou do lar e sem comprometer o seu tempo de lazer. Tá, e agora você deve estar se perguntando se vale a pena seguir ouvindo o que eu tenho para te falar aqui ou não. E eu vou ser sincera aqui com você. A bijuterias ultra lucrativas é um método que serve tanto para a mulher que nunca fez nenhum tipo de bijuteria na vida, quanto para quem já faz bijus por hobby ou para vender, mas não consegue tornar essa habilidade uma fonte de renda lucrativa. Muitas das minhas alunas são professoras, funcionárias públicas, trabalham em lojas ou são donas de casa e encontraram nas bijus ultra lucrativas a oportunidade de, com esse valor a mais todo mês, poderem se sentir tranquilas para pagar as contas, ou de poder sair para jantar, ou comprar uma coisa que está namorando nas vitrines faz tempo, dar presentes para quem ama, ou fazer aquela viagem que sempre sonhou, mas que antes não era possível vivendo somente com a sua fonte de renda principal. Tá, Aline, e para quem não é a bijuterias ultra lucrativas? Esse método não é para quem quer abrir uma loja física de bijus ou para quem busca expandir o seu negócio de bijus e trabalhar com revendedoras da sua própria marca. Eu prefiro ser sincera com você. O método pode até te ajudar, mas não é esse o objetivo. O objetivo é dar um caminho simples e muito eficaz para gerar uma renda extra de até R$ 1.500 por mês. Já essa parte mais técnica e burocrática sobre criação e gestão de empresas, eu não trato aqui, beleza? Só pra gente ficar entendidas. Agora, não adianta nada eu estar falando que é possível levantar essa renda extra com bijus e você não vê ninguém que chegou lá. Então, confere o que algumas das minhas alunas já conseguiram. Angela Senzi, tenho 41 anos, sou administradora formada e aluna da Aline. Eu trabalho numa instituição de ensino. O restante do tempo eu trabalho com bijus como renda extra. O mês extra mais me ajudou foi aquele mês que nós temos muitas contas extras para pagar, como IPTU, IPVA, renovação de seguro, essas coisas. Neste mês cheguei com uma renda extra de R$ 2.000. Meu nome é Alessandra, sou professora e a renda extra hoje para mim é a bijuteria. Hoje eu sou aluna da Aline, eu consigo aí pagar uma conta pequena da minha casa, pagar o curso de inglês do meu filho, comprar coisas para mim, já paguei cartão de crédito. A maior renda que eu já fiz com venda de acessórios foi R$ 800. Minha maior venda mesmo é no presencial com as pessoas que eu conheço e por indicações de amigos. Eu quero passar essa meta de R$ 800, seguir esse passo a passo que ela está ensinando pra gente e com certeza eu vou ultrapassar esses R$ 800. Meu nome é Morgana, tenho 40 anos, tenho 2 filhos e a bijuteria tem sido uma ótima fonte de renda extra para mim. Quando eu trabalho, a renda principal vem dele. A renda extra vem para os gastos meus pessoais. O meu melhor mês até hoje de vendas, o lucro foi de R$ 1.700. Renovar guarda-roupa de roupas do meu filho pequeno, que pagaram algumas contas minhas que estavam em atraso. E supermercado ainda. Saiu acho que 6 ou 7 vezes para vender. E a minha venda maior é ao vivo mesmo. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Ninguém paga muito por biju. Na minha cidade vendem por R$10. Na Shopee custa muito pouco. Não tem como cobrar caro. Não tem como lucrar muito em cima das peças. Será mesmo? Existem as bijus que valem R$10 e as bijus ultra lucrativas. E eu vou te dar alguns exemplos de marcas que vendem essas bijus. Zara, Bijuxnet, Francisca Joias, Piuca. Agora você vai falar, para essas lojas é fácil, elas têm uma marca conhecida.
eu não consigo fazer peças que valem esses valores. Olha só essas bijus ultra lucrativas que eu criei. Neste colar aqui, eu usei R$6,50, gastei R$6,50 de material e vendi ele, adivinha por quanto? R$26,90. Eu tive mais de R$14 de lucro nele. Nesse outro aqui, eu gastei só R$5,85, levei 7 minutos para montar e vendi por R$25,90. R$16,50 só de lucro nesse. E agora, olha alguns exemplos de bijus ultra lucrativas que eu criei, todas com investimento baixo, lucro mais alto e o tempo de montagem quase que mínimo. Então, olha só, este colar, este kit de pulseiras aqui, este brinco e este outro colar aqui. E como você pode ver, você pode sim ganhar uma boa grana vendendo bijus se você souber quais bijus vender e como vendê-las. E eu vou te explicar até o final do vídeo o que você tem que fazer para conseguir vender as suas bijus ultra lucrativas. Então, fica aqui comigo. Agora, deixa eu me apresentar porque talvez você ainda não me conheça. Eu me chamo Aline e trabalho com bijuterias há mais de 18 anos. E tudo isso começou com a minha tia Jandira. Ela era empregada doméstica há 20 anos atrás e começou a fazer bijus para fazer uma renda extra. Como eu vivia na casa dela, eu comecei a observar ela montando os bijus e fui aprendendo. Só ali, só olhando ela montando as peças dela. Daí, com o primeiro dinheirinho que eu juntei fazendo bico, limpava a casa das minhas tias, cuidava das minhas primas, eu fui lá e comprei os meus primeiros materiais para fazer bijus também. E claro que como eu era novinha, a minha renda que vinha das bijus era para comprar coisas de menino. Mas o negócio foi ficando sério com o passar do tempo. Por eu ir muito em lojas que vendiam materiais para bijus, eu fiquei conhecida em uma delas e fui convidada a trabalhar lá. E também foi nessa mesma época que eu comecei a aperfeiçoar as minhas bijus, o que me fez sair de uma biju amadora para uma biju profissional. E assim consegui cobrar mais pelas minhas peças. Depois de um tempo trabalhando como atendente e vendedora, eu fui chamada a dar aula nessa mesma loja. E foi lá que eu entendi o quanto eu consegui ensinar de uma forma fácil as outras pessoas a fazerem bijus que valiam mais. E essa foi a primeira vez que eu tive a experiência de estar do lado de cá ensinando. E mesmo depois de ter trabalhado em outros empregos, sempre tive como renda extra a venda das minhas bijus. Teve um emprego, inclusive, que eu tinha um intervalo curtinho de almoço, então eu levava minha marmita para comer rapidinho na hora do almoço, para sobrar tempo e eu poder abrir uma gaveta que eu tinha assim do lado de baixo da minha mesa, onde tinha todos os meus materiais para montar as bijus. E eu usava o restante do meu intervalo do almoço para montar essas peças. E depois eu vendi ali mesmo, das minhas colegas de trabalho, conhecidas e as pessoas ao meu redor. Eu sempre vendi muito para as pessoas do meu entorno. Primeiro para as mais conhecidas, daí elas gostavam e acabavam me indicando para outras pessoas. E assim, sem eu me deslocar muito ou sem perder muitas horas indo atrás de clientes, eu conseguia vender muito para ter uma boa renda extra. E não importava aonde eu estivesse, eu sabia o que precisava para vender. E esse é um detalhe que sempre fez diferença no fato de eu conseguir conquistar as coisas que eu queria para minha vida. Eu conseguia vender bem as minhas bijus e criar uma renda extra recorrente, o que me possibilitou, inclusive, conquistar coisas que só com o salário principal seriam muito mais difíceis. Uma dessas conquistas foi a compra do meu primeiro carro, o meu Paliozinho querido. Quando eu saí desse emprego, eu comecei a vender bijus em volume. Porém, por mais que eu vendesse bijus em quantidade, eu era muito desorganizada. Então, eu não sabia nem dizer o quanto eu estava lucrando ou se eu estava ficando no prejuízo. Eu fazia tudo aqui, ó, tudo da minha cabeça. E só depois de alguns anos eu percebi um erro muito grande que eu cometi nessa época.
eu não sabia planejar a montagem das peças para não ter acúmulo de material que dificilmente eu iria usar depois. Outra coisa que eu não sabia era precificar corretamente as minhas peças. E tudo isso gerou muito prejuízo ao longo do tempo e muita prateleira da minha casa com a quantidade enorme de materiais parados, que nada mais é que o meu dinheiro parado na prateleira também. Mesmo gostando muito de fazer bijus e tendo elas como minha renda extra, teve uma época que eu deixei de lado tudo isso e apostei 100% em um trabalho como vendedora de uma marca de roupa muito famosa. Essa foi a única época em que eu não trabalhei com bijus paralelo ao meu trabalho. Eu me dediquei exclusivamente a crescer dentro dessa loja e achei que esse era o correto e o melhor a fazer. Eu fui uma das melhores vendedoras que essa loja já teve. Até que um dia, lá no auge da minha carreira, que eu já estava como gerente, eu fui mandada embora. Sem motivo nenhum. Sem reconhecimento algum pelo que eu tinha feito. Eu fiquei arrasada demais com isso que aconteceu. E para piorar a situação, em seguida veio a pandemia. Daí, não tinha jeito nenhum de eu conseguir um emprego em uma nova loja. Foi então que, falando com o Dudu, meu esposo, ele disse uma coisa que me deixou aqui, pensativo. Por que você não volta a fazer suas bijus e ensinar outras pessoas a conseguirem fazer uma renda extra com isso também? E isso me fez pensar em tudo que eu tinha aprendido na prática, de como fazer e vender bijus, que eu pensei, e se hoje eu quisesse começar a fazer bijus para ganhar uma renda extra, o que eu faria de diferente? E gente, honestamente, eu aprendi muito o que fazer e o que não fazer ao longo desses anos montando e vendendo bijus. Agora, o maior aprendizado que eu tive foi em como conseguir ter um processo simples, rápido e que produz bijus com uma margem de lucro muito maior do que a maioria das pessoas costumam fazer. E isso faz toda a diferença no resultado final, que é ter o dinheiro no bolso e as clientes satisfeitas. Então, é por isso que agora eu quero te apresentar o que faz o meu método tornar as bijuterias algo ultra lucrativo. A primeira parte do meu método é o planejamento. Você sabe o que envolve essa etapa? É saber quem são as pessoas que você vai atender, o estilo delas, perceber quais são os tipos de bijus que são mais fáceis de elas gostarem. E quando você faz esse planejamento, a sua cabeça vai começar a abrir na questão do que você vai vender. E não só do que você gosta de montar, que é o que um monte de gente faz. E vocês sabem o que acontece quando a gente não tem um planejamento certo? Eu vou te dar aqui um exemplo. A gente começa a procurar inspiração no Pinterest, na internet, em site, começa a ver tutoriais no YouTube e aí corre comprar o material para montar. A biju tá lá, linda, mas você começa a perceber que comprou material demais, percebe que ninguém se interessa pela biju que você montou e acaba ficando com o seu dinheiro parado. Eu fiz muito disso. E eu tenho material aqui em casa de mais de 5 anos que eu comprei no impulso e não usei até hoje. E aí, como eu comecei a perceber que eu estava fazendo do jeito errado? Quando as minhas próprias clientes começaram a falar: Aline, é muito bonito, mas eu não uso esse tipo de biju, eu prefiro de outro jeito. Ou quando elas falavam assim: você consegue fazer um colar assim? Uma pulseira desse jeito? Daí, me deu aquele estalo. Opa, ao invés de eu perder de vender, eu vou começar a fazer bijuterias nesse estilo que elas pedem, do jeito que eu estava vendo que elas gostavam. E eu aposto que vocês também já passaram por isso. E para resumir, vamos resumir? O planejamento é quando você sabe para quem você vai vender, que tipo de biju que essas pessoas gostam e também já sabe o que comprar para poder montar essas peças sem ter prejuízo e sem ter material parado. Tá, e agora? Agora vem a segunda etapa, que é a montagem. E o que é a montagem, Aline?
já adianto para vocês que não é só fazer bijus. A montagem é você ser organizada para fazer as suas bijus em um tempo curto. É você ter um acabamento premium. É fazer as técnicas de bijuterias ultra lucrativas. E eu sei que agora abriu um ponto de interrogação aí na tua cabeça. Mas eu vou te explicar por que eu dei esse nome para as bijus que vendem. É porque elas têm um baixo investimento em materiais, são ultra rápidas de montar e tem o acabamento premium. E você consegue colocar um lucro mais alto nelas por causa de tudo isso. E na parte da montagem, também tem a parte de precificar da forma correta suas bijus. E aí, como as pessoas acham que é essa etapa de montagem? Acha que é montar várias bijus aleatórias, colocar o valor do material vezes 2 ou 3 e aí sair vender. E eu recebo todos os dias mensagens falando que não conseguem vender por causa do valor, por causa da Shopee, por causa da loja chinesa. E como eu cheguei nessa conclusão? Eu quero trazer um exemplo aqui para você. Eu vou fazer uma anatomia dessa biju que eu mostrei aqui no vídeo antes. Olha só, nesse colar aqui eu gastei R$6,50 de material. Eu levei só 4 minutos para montar ele. E vocês vão falar que é porque eu tenho experiência, mas eu te garanto que você consegue fazer essa técnica em no máximo 10, 15 minutos. Eu vou vender ele por R$26,90. De lucro nesse colar, eu ganho mais de R$16. Você consegue entender agora? Um material de qualidade, um acabamento premium. Ó, detalhes, acabamento, coisas que as lojas da China não têm nem de longe. A sua biju precisa ter tudo isso e da forma que eu ensino, você consegue montar bijuterias perfeitas e com um lucro muito maior. E agora, a terceira e última etapa, o bicho-papão de vocês. A parte que o pessoal mais se queixa, que a maior parte das pessoas odeia, que é a venda. Mas a gente precisa lembrar que é a venda que traz a renda extra que a gente tanto quer. E o que envolve a venda, Aline? Eu já quero te adiantar que não vai envolver Instagram e redes sociais. Você não vai precisar perder tempo fazendo posts e stories, porque isso leva muito tempo. E a gente quer fazer uma renda extra. E para alcançar esse objetivo, eu vou te ensinar a vender a moda antiga. E o que envolve a venda, na verdade, é nada mais, nada menos que a técnica. E se você conhecer a técnica, você vai conseguir vender de forma natural, sem sentir vergonha, fazendo um atendimento personalizado para cada cliente, para que cada visita que você for fazer saia à venda. E isso vai fazer cada vez mais você se sentir à vontade para vender e melhorar os seus atendimentos. E tudo isso vendendo no 1 a 1 para pessoas próximas, conhecidas, e elas mesmo é que vão te ajudar a prospectar novos clientes. Essa parte da venda, você precisa ter as ações corretas para ninguém te achar uma vendedora chata. Você precisa saber como entrar em contato com as suas clientes, como dar descontos sem sair no prejuízo, como apresentar suas bijus da forma correta e ainda como mandar mensagens no WhatsApp de uma forma correta para você não espantar as pessoas e elas te bloquearem por aí. Eu aposto que você se viu em alguma dessas coisas que eu acabei de falar, ou por vergonha ou por ter tido prejuízo na hora de dar o desconto. Mas eu posso te garantir que tem como você aprender a técnica correta e arrasar nas suas vendas. Bom, agora que você entendeu o que eu faço para vender bijuterias ultra lucrativas, você vai ter a oportunidade de comprar e ter acesso completo a esse método. A sua jornada rumo à renda extra com bijus ultra lucrativas começa no módulo Planejamento. É nesse módulo que você vai desenhar toda a estratégia e se organizar para faturar os R$ 1.500 mensais que temos como meta. Portanto, você irá aprender a pesquisar sobre seus futuros clientes, definir quais peças que você vai montar, fazer pesquisas de valores de materiais para ter certeza de conseguir o maior lucro possível por peça vendida e mantendo
sempre a qualidade, que é muito importante. Vai definir também sobre as embalagens, tempo de montagem, até a parte de realmente ir às compras. Isso significa que nesse módulo 1 você sairá preparada para entrar em ação, sem correr o risco de ter desperdícios, sem correr o risco de comprar peças que não serão utilizadas e tendo um plano teórico e prático pronto para ser executado no módulo 2, que é a montagem. No módulo 2, então, você vai aprender como organizar o seu local de trabalho e seus materiais para ter uma produção ágil, mas ao mesmo tempo de extrema qualidade e capricho. Você vai aprender também sobre as melhores ferramentas de trabalho e as técnicas das bijus ultra lucrativas, além de dominar o acabamento premium, detalhes que aumentam muito a percepção de valor das suas peças. Isso significa que nesse módulo 2 você saberá como fazer as montagens de uma forma rápida, mas ao mesmo tempo criando peças lindas e extremamente lucrativas. O intuito do método é você criar uma renda extra, por isso você não vai precisar de muito tempo da sua semana para produzir as suas bijus. Tendo planejado e montado as suas peças, você vai para o módulo mais importante, que são as vendas. E como eu sei que muitas de vocês têm problemas com vendas, esse módulo será bem detalhado e ensinará do básico ao avançado, para que mesmo que você seja extremamente envergonhada e tímida, consiga fazer suas vendas de forma tranquila e leve. Aqui nesse módulo, você vai aprender como vender de forma natural, sem parecer aquelas vendedoras chatas. Você vai aprender como vender mais de uma vez para o mesmo cliente, formas de pagamentos que facilitam a sua venda, como organizar o seu fluxo de clientes para não tomar calote e tudo que envolve as vendas. Afinal, para atingir a meta dos 1.500 mensais, você precisa vender. E isso não precisa ser nada estressante. O método Bijuterias Ultra Lucrativas funciona como um looping, onde você irá repetir o processo de planejar, montar e vender as suas peças até atingir a sua meta financeira mensal. É um plano prático e relativamente simples, concorda? Quem planta, colhe. Esse é o lema. Você terá todo o meu apoio para fazer o seu projeto de renda extra um verdadeiro sucesso. Mas eu preciso de você também empenhada a fazer dar certo. Agora, se por acaso você ainda está indecisa se vai conseguir aplicar o que eu vou te ensinar, fique tranquila, pois você pode pedir o dinheiro que investiu no curso de volta em até 7 dias após a sua compra. É só mandar uma mensagem no WhatsApp de suporte que nós fazemos esse reembolso para você. Tá, e você pode estar se perguntando aí, será que vale a pena vender biju para renda extra? Será que vender doce não é melhor? Vender comida? Então, talvez você nunca tenha vendido alguma comida para fazer renda extra. Eu já vendi pão de mel e com comida no geral, eu vejo 2 principais problemas. O primeiro é em relação à margem de lucro. Ela costuma ser bem baixinha. Para você ter ideia, eu ganhava pouco mais de R$2 de lucro por pão de mel que eu vendia. Já com as bijus ultra lucrativas, muitas vezes em uma biju que me custou R$5 de material, eu consigo ter um lucro de R$15, R$20 às vezes. O segundo problema é em relação ao trabalho envolvido. Se você já vendeu algum tipo de comida, você vai entender isso. Não basta só produzir as coisas. Tem todo o processo de limpeza, que também é geralmente isso que dá um trabalho danado. Agora, no caso das bijus, com as técnicas que eu ensino, em 30 minutos você consegue tranquilamente fabricar 3 peças ou mais. Então veja, para vender comida, você vai ter uma margem baixa de lucro e vai dar um trabalho enorme, todo o processo de fabricação até a venda. Com as bijus ultra lucrativas, o trabalho é muito menor e o retorno infinitamente maior. O método que eu criei é para você conquistar no mínimo os R$1.500 mensais. Isso dá cerca de R$400 por semana.
Então, com apenas 2 semanas vendendo as bijus, você já tem o dinheiro do investimento do curso de volta. E o que vier depois disso é lucro. Se você realmente quer conquistar uma renda extra de até R$ 1.500 por mês, com poucas horas dedicadas por semana e poder dar mais tranquilidade financeira para sua família, clica aqui no botão abaixo e se inscreva, que logo após a confirmação da sua compra, você receberá um e-mail com seus dados de acesso à nossa área de alunas e vai poder começar a assistir imediatamente. Então, faça isso agora e não adie a renda extra que você tanto precisa. Clica agora aqui no botão.